Graças a Deus, um momento muito bom que você está ouvindo aqui a programação. Nós vamos ministrar a palavra de Deus hoje com o tema Deus vai cumprir os planos dele na sua vida. Isto mesmo, Deus vai cumprir os planos dele na sua vida. Olha só, eu preciso que você esteja com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus, e Deus não precisa que você esteja aí numa condição favorável, isto é, se sentindo abençoado, se sentindo perto de Deus, para que os planos dele se cumpram na sua vida. Não é assim, não. Deus ele só precisa de uma coisa, e ele deseja uma coisa, que você esteja com o coração quebrantado, isto é, estou disposto a ouvir a verdade de Deus e vou buscar forças para cumprir essa verdade. É isso que Deus quer de mim e de você. Deus jamais vai exigir perfeição da nossa parte. Deus ele não usa pessoas perfeitas, até porque não tem. Deus ele quer esse coração sincero, esse coração humilde, esse coração que diz assim: Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. E Deus está dizendo através dessa palavra: eu vou cumprir os meus planos na sua vida. Se você puder, abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29, verso 11, porque no livro do profeta Jeremias, nós vamos ver uma das promessas mais poderosas, vamos dizer assim, da Bíblia, mostrando que Deus tem bons planos, excelentes planos para a minha vida e para a sua vida. Jeremias capítulo 29, verso de número 11. Está escrito: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Jeremias 29, verso de número 11. Deus tem planos e não existe nada mais agradável do que você fazer parte dos planos maravilhosos de Deus. Imagina só, hein? Nós, pecadores, falhos, humanos, como o apóstolo Paulo disse, né? Eu sou humano. Você tem esse privilégio de fazer parte dos planos de Deus. No entanto, irmãos, não é fácil você esperar que os planos de Deus ele se concretize, se cumpra na sua vida. Você sempre espera que alguma coisa a mais aconteça na sua vida. E quando isso não acontece, nós ficamos ansiosos. Às vezes a demora é tanta que ficamos desanimados e achamos que Deus se esqueceu da promessa. Mas, pastor, tanto tempo, pastor Júnior, será que é assim mesmo? Será que a minha espera é coerente? Será que os planos de Deus vão se cumprir realmente na minha vida? Olha só, eu queria que você desse bem atenção que eu vou falar. Diante dessa espera, diante desse sentimento de ansiedade, diante das necessidades, da dor, muitas vezes aflição, muitas vezes falta de opção. Meu Deus, o que fazer, pastor Júnior? Olha só, há duas coisas fundamentais nesse início de mensagem que eu quero que você preste bem atenção diante da espera
para que os planos de Deus se cumpram na sua vida. Duas coisas. A primeira é fé. Se você puder, repita em voz alta comigo. Fé, fé, fé. A segunda é obediência. Fé e obediência. Você precisa ter fé crendo que Deus, Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. O escritor aos Hebreus já nos advertiu, dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, você vive como se Deus não existisse. Então tem que ter fé. E você pode crescer na fé, você pode diminuir na fé, você pode estagnar na fé, você pode morrer na fé. Ou seja, a fé é algo dinâmico. Não existe esse negócio, pastor, já tenho não sei quantos anos de crente, eu não sou o que e tal. Aqui, pastor, eu compreendo a Bíblia, não sei o quê. Fica parado para você ver. Sua natureza vai lhe corromper. Você tem que estar em atividade. Você tem que estar praticando a caridade, o jejum. Você tem que estar praticando a oração. Senão essa fé tão fundamental para que os planos de Deus se cumpram na sua vida, ela morre. E chega um momento que você começa a aprender alguns atalhos malignos, de forma que você fica tão constrangido que a sua fé está morrendo, que você entra pelo caminho da religiosidade. Aí você bota uma capa, por dentro você só tem podridão, ódio, soberba, malícia, e por fora você é um santinho, como eu tô aqui, ó, paletó, tudo direitinho, obreiro, amém, vai para a igreja, volta, mas por dentro é um rancor miserável. Por dentro você não perdoa, por dentro, se você tiver a oportunidade, você pisa no pescoço do seu inimigo. Você dentro de casa é uma besta fera, um satanás, você não respeita ninguém, você causa sofrimento para sua família, mas está no domingo na igreja como um anjinho, cantando, pregando. Isso são os atalhos malignos, porque você vê que sua fé está diminuindo e sua razão diz que você tem que ter fé, porque você tem que acreditar que Deus existe, você precisa acreditar que Deus existe. Aí você pega esse atalho maligno, o atalho da religiosidade. Fica só não faz de conta. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Então, pastor Júnior, deixa eu ver se eu entendi, pastor. Você está falando aí, pastor, de duas coisas fundamentais para que a gente espere os planos de Deus se cumprir na nossa vida. Primeiro, o senhor falou de fé. E o senhor também falou que é um perigo os atalhos, que é a religiosidade. Eu entendi, pastor. E a outra coisa é a obediência. A obediência, irmãos, é o vínculo, ou um dos vínculos mais eficazes da sua ligação com Deus. Quem obedece é porque crê. Quem obedece é porque reverencia a autoridade. Quem obedece é porque ama. A palavra de Deus, ela fala sobre sacrifícios em vão. Você lembra de Davi no Salmo 51? Davi cometeu um pecado lá e escondeu por 2 anos seu pecado e aquela confusão toda, tal. Aí Davi ele vai buscar a restauração em Deus. Ele diz: Deus, meus ossos estão quebrados. Renova em mim o espírito reto. Eu não aguento mais viver essa farsa, não. Eu quero ser aquela pessoa de outrora, que tinha aquele fervor, que tinha aquela verdade, que tinha aquela criatividade. Agora eu morri faz tempo. Depois desse meu pecado não confessado, eu estou morto e todo mundo acha que está normal, mas não está. Eu estou morto. Eu quero vida. Eu não quero viver assim.
Aí, nesse contexto, ele diz assim, ó, no Salmo 51, depois você pode conferir. Ele vai dizer assim: se o Senhor se agradasse de sacrifício, eu teria dado. Davi estava dizendo, em outras palavras, assim, ó, se o Senhor, se resolvesse meu problema, fosse matar novilhos ou cordeiros, eu tinha matado muitos, mas isso não era problema. Mas o que o Senhor quer é um coração quebrantado. Isso dá a ideia de obediência. O que o Senhor quer é obediência. Não adianta. Então, vamos lá. Eu estou no início da mensagem, mas Deus vai me dando aqui visões e eu vou falando. Pastor, o que é que eu preciso, pastor, para fazer parte dos planos de Deus, pastor? Para buscar, pastor, sentido para a minha vida. Porque qual o propósito da minha vida? Qual o caminho, pastor? Meu Deus, essa ansiedade, esse sentimento de que as coisas não valem a pena, estão me rodeando, pastor, de uma forma que, misericórdia, me ajude, pastor. Olha o que Deus está falando com você. Fé e obediência, obediência e fé. Eu demorei muito, mas eu estou introduzindo a mensagem. Eu estou introduzindo a mensagem porque na mensagem de hoje eu vou lhe mostrar algumas coisas que nós devemos fazer. Além da fé e da obediência, algumas coisas que nós precisamos fazer enquanto nós esperamos os planos de Deus se cumprir na nossa vida. Se você puder, diga comigo: eu preciso fazer algumas coisas enquanto os planos de Deus não se cumprem na minha vida. Enquanto eu espero os planos de Deus se cumprir na minha vida, eu preciso fazer algumas coisas. Enquanto os planos de Deus não se cumprem na minha vida, eu preciso fazer alguma coisa. Às vezes a gente vive tão atarefado que não suporta mais essa ideia de fazer mais alguma coisa. Como, pastor? Eu mesmo me sinto assim. Tudo que vem de novidade eu digo, mas eu vou fazer mais, eu não consigo fazer mais. Fazer, não. É melhor pedir para alguém fazer, é melhor delegar, é melhor eu fazer, não aguento mais, não. Eu vou fazer como? Não... Mas você precisa fazer algumas coisas que você precisa fazer. Primeira coisa, eu quero ser bem objetivo e rápido aqui, nesses conselhos espirituais. O tema da mensagem, você que ligou agora, está nas redes sociais, é: Deus vai cumprir os planos dele na sua vida. Enquanto você espera os planos se cumprir, você precisa fazer algumas coisas. Primeiro, você precisa esperar com paciência. Quem está nas redes sociais, digita essa palavra, que é uma virtude de Deus. Paciência. Paciência, na Bíblia também é chamada de... Essa virtude é chamada de longanimidade. Paciência. Quem precisa de paciência, levante a mão e diga amém. Eu, pastor Júnior. Irmãos, eu preciso de paciência. Eu preciso de paciência. E enquanto os planos de Deus não se cumprem na minha vida, eu preciso esperar em Deus com paciência. Olha só. A irmã está dizendo, Olha só, olha aqui para mim. Escute, você que está me ouvindo pelo rádio. Olha só. Olha só. A paciência, biblicamente falando, ela é um tipo de coragem. O problema é que, quando nós olhamos para a paciência, a gente, humanamente falando, a gente vê uma atitude, como eu posso dizer, pacífica, uma atitude ligada àquele que não pode fazer nada, então tem que esperar, meu filho. Me parece que nós atribuímos a paciência às pessoas fracas, às pessoas sem opção. Então fica por aí, espera e paciência. Paciência. Espera aí, pode fazer nada, fica aí. E no mundo espiritual, a paciência não tem nada a ver com isso. No mundo espiritual, ou falando da paciência enquanto essência de Deus, fruto do Espírito,
nós podemos dizer e afirmar para você que a paciência, ela é um tipo de coragem. Quando você espera em Deus com paciência, você está demonstrando coragem no mundo espiritual. Você está mostrando firmeza. Então, eu poderia dizer a você que essas suas crises, esses seus, como eu posso dizer, essas suas tentações para tomar uma decisão do seu jeito e chutar o pau da barraca e não sei o quê, porque eu não aguento mais, não sei o quê. Isso é frouxidão sua. Dá para entender essa expressão minha? Isso é frouxura sua espiritual. Isso é fraqueza. Dá para entender isso aí? Não, pastor, é porque eu sou assim mesmo, eu não sei o quê. Você é frouxo espiritualmente falando. Você é fraco. Dá para entender? Eu estou usando essa expressão para que a gente consiga absorver o que é a paciência de Deus. Um homem forte espiritualmente, meu Deus, ele tem a capacidade de esperar, porque ele é corajoso. Ele depende de Deus. Mas, pastor, o melhor caminho é esse. E se a gente não fizer, pastor, pode acontecer isso. E não sei o que, é o caminho da conveniência. Quem quiser ir, vá. Desapareça, vá todo mundo. Eu vou pelo caminho da paciência. Eu vou esperar. Se Deus não fizer, eu estou frito. Mas é melhor eu esperar nele do que eu fazer do meu jeito. Porque quando eu faço do meu jeito, eu posso estar dando uma declaração para o mundo espiritual que eu sou um frouxo, espiritualmente falando, que eu sou um pobre de espírito, que eu sou um incrédulo e carnal e por aí vai. Quando nós falamos de paciência, irmãos, nós lembramos que Moisés, ele esperou 40 anos para ver a promessa que um dia Deus tinha lhe feito, que ele tiraria o povo do deserto. Quando nós falamos de paciência, nós lembramos de José. Passou 13 anos comendo o pão que o diabo amassou, como a gente diz no popular. Coitado. Mas sentou na cadeira de rei. A gente poderia falar de Davi, a gente poderia falar de Abraão. O próprio Jesus teve que esperar a hora certa para que o poder de Deus começasse a se manifestar na sua vida. E os sonhos começassem a brotar de forma mais nítida. E isso, de uma forma ou de outra, se aplica na sua vida. Se aplica na sua vida. Então eu poderia falar mais, mas a hora me aperta aqui. Deixa eu lhe dizer. A melhor coisa a se fazer é ter paciência. E dizer, Deus, tem misericórdia de mim. Tá difícil, Jesus. Olha eu aqui, Pai. Eu estou esperando. E se depender de mim, meu Deus, eu não aguento. Mas tem misericórdia de mim. O pastor falou. O Espírito Santo confirmou aqui. Esse é o caminho mesmo. Eu vou esperar. Eu quero continuar firme nos teus propósitos. O Salmo 37, verso 23 e 25, ou 23 ao 25, diz assim. Essa é uma das belas palavras que tem na Bíblia. Olha que coisa linda, diz esse salmo. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Olha só, irmãos. O problema não é o problema. O problema não é o tamanho do problema. O problema é a pequenez da nossa fé. Olha o que diz aqui, ó. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste agrada. Senhor, me ajuda. Eu quero saber o tamanho do problema, não. Eu quero saber se eu estou te agradando. Porque se eu estou te agradando, eu vou escapar. E eu vou escapar para a prosperidade. Eu vou escapar para a paz. Eu vou escapar honrando minha família, o meu ministério. Eu vou escapar. Dá para entender, irmãos? Eu vou repetir de novo. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Agrade a Deus. E o resto a gente vai conquistando. Aí continua o verso, diz assim, ó.
ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Você tem que guardar essa palavra no seu coração. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Firme. Então, pastor, eu estou esperando os planos de Deus se cumprir na minha vida. Eu tenho que fazer o quê? Esperar em Deus com paciência. Não é esperar em Deus murmurando, nem sapateando, nem dando patada em todo mundo, não. Nem achando que é o amaldiçoado, não. Nem brigando com Deus, não. É com paciência. A paciência é um tipo de coragem, nós vimos. Mas vamos lá. Outra coisa que você tem que fazer enquanto aguarda os planos de Deus se cumprir na sua vida. Você precisa ouvir somente a Deus. Você precisa ouvir somente a Deus. Quando eu digo ouvir somente a Deus, é porque tem muitas vozes no mundo. Muitas vozes no mundo. Quando eu digo isso, eu só lembro de Noé. Noé foi aquele da arca, que Deus disse que ia acabar o mundo com água, e que ele fizesse um barco bem grande, a arca, e botasse a família dentro e os animais. Aí imagine as vozes que Noé ouvia, os vizinhos dizendo: ô Noé, você tá bem, Noé? Querendo puxar assunto para entender o nível de loucura aos olhos deles, dos vizinhos, que Noé estava, né? Ô Noé, tá tudo bem? Tá tudo bem com a família? Tá, tudo bem. E esse negócio aí, Noé? Que é isso aí? Está com jeito de uma arca, mas faz muito tempo que choveu, homem. O que é que está acontecendo? Não, é porque Deus disse que ia mandar chuva, ia fazer assim, assim. É a voz da multidão. Tem gente que diz que é a voz de Deus. Isso é mentira, viu? Pelo contrário, se você considerar que a multidão é o mundo, é a voz do mundo que veio para matar, roubar e destruir. Conversa. Eu lhe dou um conselho, uma chave poderosa aqui. Nem sempre a gente tem convicção de tudo. Se você não tem convicção de alguma coisa e diz assim: meu Deus do céu, qual é o caminho certo? Porque tem uma verdade. Aí tem que entender que a verdade é absoluta, tem uma verdade. Então eu vou para que caminho, pastor? Eu vou ter que tomar atitude. Só tem uma verdade. Eu vou para que caminho? Eu vou para que lado? Aí você, se está com dúvida, segura essa chave aí. Se você está com dúvida, você vai ter que ir de encontro à multidão. Pode ir de encontro ao mundo. Pode ir de encontro ao mundo que você vai se encontrar com a bênção de Deus. Pode ir de encontro ao mundo e você vai encontrar a verdade. Então, a nossa vida de crente não é fácil. Você precisa ouvir somente a voz de Deus. A voz do seu coração fala, pode ser a voz da corrupção, que está dentro do seu coração, da cobiça. A voz do mundo fala. A voz daquilo que é conveniente fala: não, mas é por aqui, é mais fácil, dá certo, todo mundo faz. Também, pastor, pode não ser a voz de Deus. Você precisa ouvir somente a voz de Deus. Enquanto não se cumpre, você aguarda os planos de Deus na sua vida. Por último, para a gente concluir, e aqui tem uma mensagem poderosa para você. Pastor, Deus vai cumprir os planos dele na minha vida, pastor Júnior. Agora, eu preciso, pastor, eu aprendi. Eu preciso esperar com paciência em Deus, eu preciso ouvir somente a voz de Deus. E por último aqui, você precisa não ser guiado pela aparência. Cuidado com isso, irmãos. Qual é a força dos ensinamentos do mundo? A aparência. Aparente. O que é que estimula a nossa cobiça? A aparência. Parece.
Parece. O mundo não está preocupado com a essência. O mundo está preocupado com a aparência. É tudo superficial. A verdade fala daquilo que tem raiz, daquilo que nada nem ninguém consegue remover. Tanto é que o salmista diz: eu não temerei, ainda que os montes se abalem, ainda que as águas rugem e se perturbem. Ele está dizendo aí, sabe o quê? Olha, eu vou me agarrar com a verdade. Se acabe tudo, eu vou ficar na verdade, porque vai passar até os montes, uma estrutura monstruosa e inabalável aos nossos olhos. Pode passar tudo, agora eu escolhi estar na verdade. Eu escolhi buscar a essência. Eu sou pecador, não sou melhor do que ninguém, não. Mas eu quero o padrão de Deus para minha vida e eu vou buscar amar e viver essa verdade. E se eu vou amar e buscar essa verdade, eu vou amar a essência e não a aparência. Cuidado com isso. Cuidado com isso. O mundo clama a todo momento para que nós nos rendamos à superficialidade. Não, mas todo mundo vai pensar. Irmão, não é o pensar, não, é ser. Não é aparecer, é ser. Ser, o ser. Eu lembro de um episódio bem marcante, que está lá em 1 Samuel capítulo 16, quando o profeta foi até a casa de Jessé, ungiu o rei de Israel. Você lembra dessa história? E aí Samuel chegou, o profeta, e viu Eliabe, o filho mais velho de Jessé, o caba forte, bonito todo. Aí o profeta pensou no coração: com certeza está aqui o que o Senhor quer ungir. O rapaz alto, bonito, aparência boa, mas a resposta veio logo em seguida ao profeta e Deus bradou dizendo: está escrito, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Diga amém, glória a Deus. Diga amém, glória a Deus. Senhor, me dá esse amor pela essência, pelo ser. Me faz vencer os meus pecados e a minha corrupção de coração para rejeitar a aparência e valorizar a essência. Eu preciso disso. Eu só vou vencer assim. Aí o versículo 11 diz o texto sagrado, ó: estes são todos os filhos que você tem, disse o profeta a Jessé. Aí Jessé respondeu: ainda tem um caçula, Davi no caso, né? Mas ele está cuidando das ovelhas. Aí Samuel disse, depois que Deus bradou no coração dele, o profeta Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé, pai de Davi, mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, profeta: é este, levante-se e unja-o. Oh, glória! Vale a pena, vale a pena. Você seguir o padrão, a visão e os valores de Deus. Você terá a grata experiência, sublime experiência de ver todos os planos de Deus se cumprindo na sua vida. Portanto, meus queridos e amados irmãos, diz o Senhor,
Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Se você recebe essa palavra, diga amém e glória a Deus. Glória a Deus.